Seja muito bem-vindo. Eu me chamo Camila Reis. Eu me chamo Esther Guimarães e você está no podcast Cria aí. E hoje nós estamos simplesmente, com a dona da maior comunidade de moda desse Brasilzão, que movimenta uma galera imensa, que movimenta uma economia imensa. Julinha Galvão, ou como vocês gostam de dizer, Julinha Ambrô. Seja bem-vinda, Julinha. A Julinha de vocês, né, gente? Porque literalmente vocês me conhecem desde muito Julinha mesmo. Ai, que alegria estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo carinho do convite. Obrigada a você. A gente que agradece, Ju. Muito obrigada por estar aqui. E eu acho importante fazer uma pergunta para quem acompanhar a Ju. A gente pode começar por aí. Você dorme? Como é que é? Então, a gente sobrevive de amor, fotossíntese e energia. Eu acho que tá sendo isso, entendeu? Dormir, comer, tá sendo uma coisa meio complicada. Mas eu acho que essa pergunta, ela é pertinente porque ultimamente não tenho dormido muito. Mas olha, que doido, né? Eu acho que a gente tem fases, assim, na vida. Eu acho que entender e respeitar o processo também é importante. No meio dessa jornada, pra gente não pirar na nossa própria pira do dia a dia. Essa semana, em especial, eu contabilizei em 4 dias. Eu tinha dormido menos de 10 horas. Não fale com orgulho, tá? Irresponsável. Mulher do céu. Porém, entendo muito do processo. E aí, acho que essa jornada da gente se conhecer e se respeitando tá nisso também. Entender que tem hora que a gente tem que dar uma aceleradinha, tem hora que tem que dar uma freadona. E mantendo mais ou menos esse equilíbrio nessa vida doida. Até porque se a gente não para, o nosso corpo obriga a gente a parar, amor, né? E ele já fez isso comigo algumas boas vezes. Ju, vamos lá então. A primeira pergunta, assim, que eu acho que é o que a gente, tem muita curiosidade é quem tá assistindo esse podcast hoje, como começou essa trajetória, né? De onde veio, né? A gente que é da época dos dinossauros no digital, sabe? Lá que a Ju tava lá no começo. Quando era tudo mato. Literalmente, tava nós com uns facão. Desbravando. Mata a internet. Conta um pouquinho pra gente, como é que foi isso? Eu acho que não tem como começar a falar da minha história sem falar realmente da minha origem familiar. Então, eu venho de um lar em que realmente eu vi de perto o quanto o trabalho ele podia transformar a nossa realidade. Então, eu venho de um lar de comerciantes e de um lar de professores. Então, minha avó, minha mãe, minha tia são professoras. E os meus tios realmente conseguiram construir algo muito significativo na vida, de transformação mesmo, através do comércio, através das vendas. Então, eu cresci nesse ambiente. Minha mãe foi mãe solteira e ela teve, graças a Deus, a possibilidade de me criar junto dela. Então, na parte da manhã eu ia pra escola e na parte da tarde tinha uma salinha lá do lado da sala dela que ela trabalhava com os meus tios, nessa época já na loja, como funcionária. E eu ficava ali naquela salinha do lado. Então, a minha infância, assim, acho que a minha grande referência era estar no meio de trabalho, no meio de negócios. E ver aquilo dali tudo acontecendo sempre foi muito familiar. Eu acho que tem em alguns de nós, algumas estrelinhas que brilham dentro do nosso coração desde cedo. Dom, talento, enfim, cada um chama de um jeito. E eu sempre gostei muito das vendas. Então, ali naquele ambiente mesmo, eu com 6, 7 anos, eu já atravessava a rua, era na Anhanguera, aqui em Goiânia. Era uma motopeças, nada a ver com nada, assim, um ambiente super masculino e ao mesmo tempo eu era mascotinha de todo mundo. E eu já atravessava a rua, comprava umas bugiganguinhas do outro lado. Minha mãe era que fazia os vales de todo mundo. Eu sabia que dia que fazia vale. Eu precisei só ser alfabetizada, meu amor. E saber que 4 menos 2 é 2 pra dar troco. Era só isso que eu precisava fazer. Assim nasce uma comerciante. Amor, na hora. E aí, essa foi a minha primeira jornada, minha primeira experiência. Só que esse lance das vendas sempre foi algo muito forte pra mim. Teve um marco muito importante, que foi a morte do meu pai quando eu tinha 8 anos. E esse ponto específico, eu tive pela primeira vez a experiência do que era processar um luto. E hoje eu entendo, porque aconteceu 10 anos depois a mesma experiência, quando eu perdi a minha segunda figura paterna, que na verdade foi o meu grande pilar, que foi meu avô. Em que eu processava o luto como uma forma de uma válvula de escape. Eu precisava encontrar alguma coisa para ser uma válvula de escape para eu sair daquele momento de dor. E aos 8 anos, eu decidi criar a Daju Moda Teen, que era uma lojinha de roupa. Enfim, 8 anos. 8 anos. E minha mãe sempre comprou os meus sonhos. Eu falava assim, mãe, eu já tinha sua mãe é um caso à parte, né? A gente pausa. Que mãezona, né? Eu tenho que honrar muito ela, porque
a maneira como ela conduziu tudo sempre foi o que fez toda a diferença em todos os momentos. Abraçando todos os seus sonhos, né? Muito. Não podando, sabe? Muitas vezes ela nem sabia o que eu tava fazendo. Mas tava O que lá. é criar blog, gente? O que é isso? O que essa menina quer? Mas ela sempre me criou com um senso de responsabilidade tão grande, um pé no chão. Eu acho que ela confiava na educação que ela tinha me dado. Então ela falava assim: vai, que eu tô aqui te olhando. Não tem dinheiro, não, minha filha, que eu sou assalariada, ganhava 2.000 e pouco por mês, não tinha o que fazer muito ali, não, minha filha. Então, vai. A E vamos vontade, construir. o sonho e eu tô junto com você. Mas a minha infância ela foi marcada por várias tentativas de empreender. Quando eu comecei a virar adolescente ali com 11, 12 anos, foi aquele primeiro momento da efervescência dos blogs, assim. Já tinha uma galera que escrevia em 2006, 2007, 2008, mas foi ali na virada, né, da década, quando a gente pegou 2010, 11, 12, que o negócio deu uma acelerada. E por formação de dentro de casa com um monte de professor, eu sempre gostei muito de escrever. E sempre me comuniquei, né? Era esparoladinha, tagarela. Eu queria ter nascido discreta, mas Deus me fez tagarela. Então, não teve certo. como. Tudo certo. E aí, nesse processo, eu decidi criar um blog, na época, para eu dar vazão ao meu blá, blá, blá. Isso foi em 2012, eu tinha 12 anos, que eu sou 2000 cravado, anos 2000. E coisa de 6, 7 meses depois, eu decidi criar um canal no YouTube. E o grande intuito era, naquela época a gente não tinha dimensão do que ia virar, enfim, 4, 5 anos depois. Mas a minha ideia era, independente do que eu for ser quando crescer, eu queria ter credibilidade, eu queria ser conhecida. E que bom que a Julinha de 12 anos pensou assim, né? E aí foi um caminho natural, intuitivo, mas ao mesmo tempo também intencional. Não sei te explicar o que na minha cabeça na época passava para eu conseguir ter intencionalidade com tanta pouca idade. Mas eu acho que eu fui tendo essa sensibilidade e aprendendo com a vida ali naquele meio tempo, errando muito também, mas sempre sendo muito Julinha, e as pessoas iam me ajudando a me formar, né? E aí, com menos de 3 anos nesse digital, eu já comecei a trabalhar com alguns bons contratos. Eu, com ali por volta de 16 anos, eu já tinha como cliente Uber, Sky, Som Livre. E aí, fui tendo contatos cada vez maiores. A galera de São Paulo olhava pra essa coisinha aqui em Goiânia e falava: gente, o que é isso? Eu entrava na reunião, nessa época eu já era emancipada. Minha mãe me emancipou com 16 anos. A galera falava assim: quanto anos você tem? Eu ia fazer o contrato e via lá que eu era de 2.000. Eu falava: rapaz, que menininha doidinha. Ué, que loucura. E aí, fui fazendo muita amizade, muita conexão em São Paulo e as portas foram abrindo. Quando eu já tava nesse momento aí, já trabalhava com digital há 6 anos, vem esse desejo, através da morte do meu avô, de não depender mais só 100% da minha marca pessoal. E eu entendi que eu, de fato, queria uma marca, né? Através de produto, fazer uma história mais independente. Vem Ambro, e aí Ambro muda tudo. E é aí que entra essa outra parte que a gente quer falar, né? Fale de Ambro, de onde veio Ambro. Conta um pouquinho pra gente. Muita gente não sabe, mas Ambro, na verdade, o nome é uma homenagem à minha avó. Aquela coisa que eu mais gosto de fazer no planeta Terra. Um ser humano de pitoquinho. 1,45, gordinha, cabelinho branquinho. E a minha avó, ela sempre foi uma referência muito grande para toda a família, né? Nós somos de família mineira e é muito assim, um é na vida do outro, todo mundo muito Vocês conectado. são muito unidos, né? Dá Bastante. pra ver no seu Instagram. Vocês amam festas de família, amam estar junto. Minha irmã, a gente tem 2 línguas, é português e gritado. Cada um fala mais alto que o outro. Amo. E todo mundo feliz e todo mundo junto. Assim, claro, toda família tem suas diferenças, seus problemas, mas a base vinda do meu avô e da minha avó foi algo que hoje eu olho e eu falo, cara, que diferença que isso faz, né? Na construção do ser humano mesmo. Muito grata Sim. de ter vindo desse lar. Mas a Ambro é uma homenagem à minha avó, porque quando eu abri a Ambro, eu tinha 19 anos e a minha avó sempre foi uma mulher à frente do tempo. Hoje, inclusive, ela tem 87 e ela tem uma lucidez, uma vontade de viver. Ela tá escrevendo um livro agora, aos 87 anos, Gente. manuscrito. Gracinha, Ju. Ah, não. Insano. E eu tinha muita vontade de eternizar minha avó numa marca. Porque eu tenho um grande amigo que fala que a gente morre 2 vezes na vida só. Quando a gente morre mesmo e quando a última pessoa que lembra da gente morre também. E eu falei, cara, como que eu vou eternizar essa coisinha aqui através... Não, porque a roupa não conecta com a minha avó, mas tudo que eu aprendi com ela sobre valores, sobre olhar o ser humano e cuidar das pessoas e servir, eu acho que o principal dela é a servidão.
de uma maneira muito bonita. E aí, o desejo veio disso daí, de sair de um momento muito tenso que eu tava passando, por causa do luto. Já não tava me encontrando mais 100% dependendo só da marca pessoal no digital. E esse desejo realmente de fazer algo maior que eu. Eu queria muito que a criatura fosse maior que a criadora. E era muito difícil fazer isso com a marca pessoal, porque a criatura e a criadora quase sempre ia ser praticamente a mesma coisa. E de uma forma indireta também, você já era uma vendedora, mas uma vendedora de outras marcas, né? Você era a porta-voz de outras marcas, outras empresas, né? E acaba que é uma transição que envolve muitos questionamentos realmente, né? Tá, e agora, né? Eu sou a vendedora, mas é a minha marca, né? Eu sou o produto ao mesmo tempo. Então, é algo que gera vários questionamentos ali internos, né? De como que vai ser. E esse processo foi durante a pandemia, né? Que eu me lembro muito bem, assim... Que você foi e começou, e aí eu lembro que você fez um ensaio fotográfico em Perinópolis, você fez umas fotos, e aí como que foi isso tudo, assim? Porque antes da Umbro, você teve a Casa Gera. Tive, e né? esse é até um assunto importantíssimo pra gente entender, porque por muito tempo eu lidei isso como um grande fracasso na minha vida, e eu sempre tive muita dificuldade de lidar com o fracasso. Com sentir que eu fiz algo e que aquilo dali não deu certo, ou que aquilo dali não supriu as minhas expectativas. Para fazer esse contexto, esse parênteses, eu tinha acabado de entrar na faculdade e eu já tinha esse desejo no coração. Isso em 2018, já tinha um desejo no coração de ter uma marca e eternizar a minha avó. A minha avó, para sair de um momento de depressão muito tenso que ela teve na minha primeira infância, ela descobriu na costura, ela já costurava há algum tempo, mas ela descobriu na costura de roupa de cama, fazia lençol para a família, depois vendia para algumas pessoas, mas o antídoto, essa terapia dela mesmo ocupacional para sair daqueles momentos complicados que ela passava. E a gente sempre teve muito essa cultura em torno do lar. Então, a gente estava falando sobre família, as nossas referências eram sempre domingos ao redor da mesa. A gente sempre teve essa cultura de fazer comida, de comer junto, celebrar. E aí, quando eu entrei na faculdade, gente, universitário feliz que quer mudar o mundo, eu falei, eu vou fazer a empresa perfeita aqui. Esse planejamento com isso tudo, gente, pelo amor de Deus. Não tem como dar errado. O meu business plan com 40 páginas, tava tudo ali, entendeu? Tudo planejado. E a gente pegou até um investimento alto. Na época, eu não lembro se foi coisa de 30 mil, 30 e poucos mil. Depois eu comecei a Ambro com 1.200. Sim. Era muita coisa pra mim, aquilo dali. E até hoje, Apple. Começar um negócio com 30 mil, eu falo. Isso em 2018, 19, né? Era outro dinheiro também. É muita grana. Um grande investimento. E aí, eu e minha mãe começamos. O Casa Gera era uma marca de cama e mesa posta, que vocês, inclusive... sempre, né, gente, sempre me apoiando, pelo amor de Deus. Tá vendo? É porque eu tinha gente como essas duas aqui, ó. Que as coisas sempre fluíram. Deus foi colocando os anjos no caminho. Mas... eu comecei o Casa Gera e era uma suposição. Eu simplesmente ignorei todos os sinais. Eu comunicava com um público diferente. E aí, eu decidi, coloquei no coração, não, eu vou fazer isso, vou vender esse produto com esse preço, e a construção é essa, e quero começar grande, já quero começar impactando. E aí, vem o primeiro baque. Já não era tudo aquilo que eu imaginava, que eu já pensei que eu já ia começar ganhando dinheiro pra caramba. E logo na sequência, isso a gente lançou o Casa Gera em, sei lá, final de abril, em junho, na verdade, em junho eu tive a primeira perda, né, a primeira perda da família, em julho meu avô faleceu. E aí, a empresa era eu, minha mãe e minha avó. Minha avó produzia, minha mãe me ajudava no meio de campo e eu vendia. Minha mãe e minha avó ficaram traumatizadas pela forma como meu avô faleceu, dentro do carro com as duas. E eu fiquei perdidaça. E a gente pegou tudo, que era aquela coisa mais zelosa. Quanto amor a gente tinha Era por aquilo muito dali. lindo. Colocamos dentro de caixa, colocamos dentro de um escaninho. E eu quis esquecer que aquilo dali um dia existiu. Anos depois, lidando com isso em terapia. E esse ano foi o ano, 2024, né? Foi o ano muito de olhar para os insucessos e entender o que aquilo dali contribuiu na minha história. Acho que a maturidade ajuda a gente nesse processo, né? Nos momentos difíceis. Mas, por muito tempo, foi esse buraquinho, essa caixinha que ficou guardada. Hoje eu vejo que bom, porque Ambro foi o inverso disso. Eu comecei Ambro foi a ressignificação. Exato. Né? E me mostrou, foi muito bacana eu ter errado logo de cara. Porque eu vi depois que eu falei, cara, não,
Eu só vou, não vou ficar pensando demais. Pra que eu vou fazer um plano de negócio nesse momento aqui, se eu não sei nem exatamente pra onde? Aquele momento, aquilo pra mim foi importante. Pra aquela Júlia menina dos 19 anos, que não tinha experiência de nada, hoje, óbvio, se eu for começar um negócio, com a experiência que eu tenho, com a visão que eu tenho, muito planejamento, Outro muito patamar, estudo, né? outro tipo de coisa. Mas na época foi muito bom ter ido com a cara e com a coragem. Porque eu acho que chega um determinado momento, quando a gente não tem background nenhum sobre uma determinada circunstância, que você começa a planejar demais, você entra na espiral do planejamento. Você nunca sai daquilo dali. E os seus planos são postergados, assim. Aí você vê, tem um ano que você tá com um plano guardado na gaveta. Você tem ideias incríveis, mas você não as tira do papel. Aí vem uma pessoa muito menos capacitada que você e vai lá e faz o quê? A gente fala sobre isso muito. sempre. Porque a gente é um pouco vítima disso. Vítima não, né? Agora a gente já tá ressignificando. Mas eu e a Amém. Esther, a gente tinha essa mania de achar que por estar na área, por ter tanto tempo de área, tudo nosso tinha que ser muito perfeito. Tinha que ser muito pensado, tinha que ser muito elaborado. E às vezes chegava realmente uma pessoa ali que começou agora e fazia, dava show. Sim. Porque ela tinha coragem, que às vezes Sim. faltava, né? E isso é muito louco, porque eu acho que... Eu sempre gosto de falar disso, porque assim, à medida que você vai crescendo e que você vai acertando sucessivas vezes, você vai desenvolvendo um negócio chamado coeficiente do cagaço. O coeficiente do cagaço, ele é quando você começa a ter medo da sua canetada. Você começa a ter medo da sua decisão. Porque ali já não vai impactar mais, às vezes, só a sua vida. Ou só o seu negócio vai sonho. tomando uma Não. proporção que você não imagina. Só que isso é complexo, porque a gente entende, a gente que tá por trás de negócio, a gente entende o porquê dessa construção. Mas, ao mesmo tempo, isso bloqueia tanto a nossa criatividade, a nossa autenticidade. E é natural, é um caminho natural que acontece e tudo mais. Mas eu acho que a gente sempre tem que voltar pra dar uma diminuída no coeficiente. Pra ter um pouco mais de coragem, um pouco mais de impulso De de fazer as coisas. ousadia, né? De meter a cara mesmo, Uma né? malemolência pra fazer o aham, negócio, entendeu? aham. É bem isso. É bem E aí, então, Ambrô veio dessa cara e coragem. Foi. Vou fazer do jeito que tá, quero ir. E qual foi o momento, Julinha, que você viu que Ambrô era tudo isso? Porque Ambrô é tudo isso hoje. Amém, amém. E tá longe de ser o que eu quero muito ainda. Mas eu tenho muita gratidão por tudo que a gente já trilhou até agora. E eu acho que a gente começou de um jeito eu comecei de um jeito ali, no primeiro momento, dentro de casa, sozinha. E aquele projeto no meu coração. E depois eu fui trazendo as pessoas que amavam aquilo dali junto comigo também. Os meus meninos eram todos como eu. Ninguém tinha experiência de nada, mas todo mundo tinha muita vontade. Primeiro, as meninas trabalhavam lá dentro de casa comigo, em que a gente tava ali, naquele ambiente familiar mesmo. E eu acho que as coisas foram acontecendo, a gente foi conseguindo acertar e errar rápido. A gente tinha um lema muito claro, que era corrigir muito rápido, porque a gente errava pequenininho. Então, como eu tava naquele momento, eu achava realmente que eu não tinha nada a perder no sentido de testar as coisas. E eu entendia que se eu errasse algo pela primeira vez, aquilo não era problema. O problema seria se eu ficasse insistindo no erro. O erro. Mas a gente foi só fazendo. Eu acho que esse primeiro momento de só ir, sem pensar demais, e executar muito, e testar muito, isso colocou a gente num flow insano, me colocou num flow insano, porque o primeiro ano da empresa eu praticamente não tinha fim de semana, não tinha praticamente nada, mas eu tava tão adrenalizada, eu tava tão apaixonada. Acho que a adrenalina dela nunca mais acabou, gente. Tá aí até hoje. Mas é sério, assim, eu quero muito que vocês lembrem, por exemplo, quando vocês começaram a agência. Como vocês começaram enquanto criei. Cara, vinha evento, você torava no peito. É. Não tava nem aí. Se virava à noite, virava e virava. E como virava. E adrenalizado. Pô, o corpo tá cansado, a mente tá cansada, mas você tá realizado. E eu acho que chegou num determinado momento em que eu me vi ali com 21 anos, já com 10 colaboradores. Uma pequena senhora de 21 Uma anos. pequena senhora. Uma Isso é empresa- danada pra formar um talento, porque não é falando não, mas a equipe da Julinha. A Julinha já formou pessoas legais. incríveis no mercado hoje, né, Aí eu Julinha? fico muito feliz, porque hoje, depois desse tempo, aí já a gente vai fazer 5 anos, né? Estamos fazendo 5 anos. Isso virou uma parte daquilo que, pra mim, faz sentido. Que é realmente ser massa da porta pra fora e da porta pra dentro. E no sentido da porta pra dentro, é realmente ter prazer no meu time. Tanto que
Cara, se não tá batendo, se não tá ligando, tem que sair, não pode estar conectado, porque aquilo ali é tão a minha vida que eu não consigo, sabe? Pra mim tem que estar, não é tudo na perfeição, mas a gente tem que estar numa frequência tem que estar muito na parecida. mesma, né? E é por isso que eu acho que flui tão bem. Mas eu acho que foi justamente nesse momento em que eu me vi como uma menina e ao mesmo tempo já tinha construído algo massa. Pô, foi quando a gente, pela primeira vez, a gente fez 100 mil reais em 12 minutos. Eu falei, putz, opa. Alguma coisa certa eu tô fazendo. Tem um negócio doido acontecendo aqui. E daí em diante a gente ainda teve mais um gap grande de crescimento, até chegar num momento em que você começa a se questionar. Porque você já não é mais a pessoa de antes, mas talvez você ainda, no meu caso, talvez não, era certeza. Eu ainda não me enxergava como a nova Júlia que a empresa precisava assumir. E aí, meu filho, é muito pano pra terapia e conversa. Haja terapia. Haja terapia. Ju, eu acho que assim, das suas maiores veias, assim, de quem te acompanha, eu acho que também é algo que você vem explorando muito nas suas redes sociais, com as marcas que você trabalha, que você tá junto, que é em relação à sua comunidade, né? Eu acho que você vem ensinando realmente para as empresas, para as marcas, para os empresários, a importância de ter uma comunidade sólida. E eu acho que a gente pode trabalhar isso tanto falando sobre a marca, quanto puxando um pouco em relação ao marketing de influência, né? Muito. Porque tá muito ligado e eu acho que essa palavra tá tão forte, comunidade, a gente vem falando tanto sobre comunidade, Sim, e você também construir, fala né? muito sobre isso, que eu acho que seria legal a gente entrar mais fundo, assim, em relação a isso. E é um universo que eu tenho amado mergulhar cada vez mais. Eu acho que eu me apaixonei por ele, porque foi um movimento que começou de uma maneira bem genuína e muito natural mesmo dentro da Ambro. Acho que a maneira como eu me comunicava gerava algum tipo de atração na galera. E eu acho que por ter começado muito pequenininho, desde o primeiro momento, eu sempre levantei algumas bandeiras de: olha, cara, esse aqui é meu sonho, me ajuda a construir isso daqui. Ter mostrado essa vulnerabilidade foi o meu viés inicial de começar uma comunidade. Não que esse seja o viés ou ideal, ou que todo mundo tem que fazer, mas foi o jeito que naquela época, inconscientemente, começou a rolar e as pessoas começaram a comprar o meu sonho, comprar que vocês olhavam aquilo ali, a Julinha, como um tamagotchizinho. Tipo assim, gente, comprou o carro, que fofa. Abriu a loja, ai, que gracinha, gente de Deus, essa menininha fofinha. Isso foi acontecendo. Então, acho que a primeira base da minha comunidade foi essa. Só que, depois de ter passado por esse momento que eu já entendia que a Ambro, pô, isso aqui virou realmente, a gente já tem uma estrutura, a gente já criou o nosso modelo de fazer as coisas. E agora, como eu vou ser uma boss? Mas veio, sabe o quê? A percepção de que eu tinha ali algo muito forte e de que eu tinha que trazer essas mulheres que compravam, já tinham comprado o meu sonho e que se conectavam muito comigo para mais perto. Então, o primeiro passo direcionado, ele ainda assim não foi muito estratégico. Ele foi no sentido de, eu preciso trazer algumas clientes para estar perto da Ambro, trazer representatividade, chamei elas para uma experiência. Isso em 2021. Primeira experiência. Logo na sequência, a gente fez um concurso cultural, que já num primeiro momento eu tinha chamado essas mulheres de embaixadoras. Promovi uma experiência com elas, nada demais. Num segundo momento, no mesmo ano, fiz um concurso cultural para selecionar as novas embaixadoras da Ambro. Que era embaixadora nessa época, nem eu sabia. Mas era estar perto da marca. Ter mais conexão com a gente, fazer parte de um grupo, ter... Ficar sabendo de um lançamento de forma exclusiva. Ter acesso. Ter acesso. Basicamente era isso na época. E logo na sequência, eu vi que aquilo dali já tinha movimentado algo muito mais interessante. Porque, pô, as pessoas se interessaram em se movimentar, participar de um concurso para virar embaixadora de uma marca de Goiânia, que naquela época que, beleza, já tinha seu tamanho, mas, pô, pequenininha. E aí, nessa leva, entrou uma embaixadora, que ela continua sendo embaixadora da gente até hoje, a Bárbara, e ela é publicitária. Eu lembro que meses depois, ela me chamou num canto lá na Ambro, ela falou assim, não tô te entendendo. Você tem aqui 10 mulheres que são apaixonadas, loucas com o seu negócio. Que a gente tá aqui de graça, a gente chama de graça. E você já parou pra pensar que você pode ter muito mais gente assim, que queira fazer essa conexão? Ela plantou essa semente no meu coração. Dali veio o desejo de fazer algum tipo de funil de captação para novas embaixadoras. Ali sim, foi o meu primeiro grande passo estratégico, rumando a, de fato, monetizar a comunidade. E aí, foi que agora em 2023, a gente fez 10 rodadas.
Eu já tinha 10 embaixadoras e eu queria mais 10 embaixadoras através de um funil de captação. Eu sempre fui muito interessada em olhar o que o mercado digital em geral, não só para o meu meio, fazia e como que eu poderia adaptar isso. Lá no comecinho da Ambro, o que fez a gente crescer foi a adaptação de modelo de lançamento meteórico de infoproduto que eu fiz para produto físico. E quando eu tive essa construção agora em 2023 sobre os afiliados, foi realmente entendendo, porra, por que o mercado de infoproduto é um dos mercados que movimenta milhões na internet, na casa do bi, e o que fez essa base ficar tão louca desse jeito? As fórmulas de lançamento, sim, mas existe um submundo louco no Brasil chamado afiliação. Bom, que eu digo. As pessoas querem pertencer a algo. E elas querem ganhar com isso. Aí a gente já começa a fazer uma construção diferente. Peraí, vamos começar a analisar a estratégia que essa galera usava ali por trás. Ali eu fui entendendo o poder e a velocidade que a capilaridade tem. Que é você ter um monte de gente, pequenininho ou médio, mas te trazendo um resultado grande demais na outra ponta. E foi aí que a gente rodou um primeiro teste, fizemos um funil de captação, entravam algumas meninas na primeira fase, elas tinham alguns benefícios e elas tinham um cupom de desconto para divulgar para as amigas. E elas ganhavam com isso também. A gente nunca pagou dinheiro, a gente sempre pagou em cashback, por quê? A nossa comunidade, ela sempre foi pautada na cliente. A gente não utilizava influenciador propriamente dito nesse tipo de campanha. E aí, essa primeira fase tinha um ponto de corte, ia para uma segunda fase. Dessa segunda fase, ainda na meritocracia da venda, selecionavam-se novas embaixadoras. Isso a gente fez essa mecânica em 2023, com 10 ciclos diferentes, e a gente faturou R$500 mil, 526 mil. Eu falei, pô, tem preciosidade desse negócio aqui. E aí eu falei, cara, tem uma veia de mercado para isso. E aí eu sempre fui muito bem relacionada com a galera do mercado. Um grande amigo meu, muito do e-commerce, falou assim, Júlia, abre uma plataforma para isso. Começa a realmente catequizar os lojistas do poder que isso tem. Porque eu rodava na mão. Vem aí a ideia de criar uma plataforma para gerenciar esses afiliados e conseguir monetizar eles de uma maneira melhor. Mas vem aí também os meus insights para fazer campanhas maiores. Que foi, por exemplo, o que a gente fez agora com o Cruzeiro. Se ano passado eu demorei o ano inteiro para faturar R$500 mil com os afiliados, agora, em 45 dias, a gente fez 427 mil. É um poder de escala gigantesco. Então, hoje, quando a gente fala de comunidade, é sim, todo esse ecossistema e todo esse universo de conexão, de troca, de fazer sentido. Porque isso é do branding. Quando a gente usa a comunidade, é a materialização do branding com as pessoas perto de você. Mas quando a gente olha para a comunidade também como uma forma de canal de aquisição, para a empresa e para o membro da comunidade, seja ele um influenciador, um cliente, qualquer pessoa que já esteja predisposto e conectado com a sua marca, eu acho que é um mecanismo da gente, que a gente às vezes se subestima demais, a gente acha que a nossa empresa às vezes, ninguém quer fazer isso comigo não, gente. O que a pessoa quer saber, né? As pessoas querem saber. Elas só estão esperando que você levanta a bandeirinha e fala, vem cá. Vamos fazer um negócio massa aqui junto? O que eu acho legal é que você foi num fluxo, Ju. A gente, como agência de marketing, de influência, a gente observa muito, principalmente comportamento goiano, em relação aos influenciadores. E o que eu acho legal é que você foi num fluxo completamente contrário do que a maioria das marcas, dos empresários. Na verdade, a maioria das marcas, elas demoraram muito a perceber o poder desses formadores de opinião, desses micro-influencers, que eu e a Camila, a gente já batia nessa tecla há muito tempo, Sim. né? E aproveita a sua audiência, aproveita a sua clientela. A maioria das marcas enfim, dos empresários, eles não viam esse potencial de, cara, isso aqui realmente é um potinho de ouro que pode ser explorado, sabe? E você foi num fluxo completamente o contrário do que, assim, antes de UDC, você tava ali, usando a sua comunidade para produzir seu conteúdo, para trabalhar com você, antes que isso virasse uma tendência, que virasse pauta nas redes sociais, sabe? Então, assim, você usou o seu feeling real, explorou aquilo e tirou
o melhor que podia ter dali, sabe? É porque aí entra num outro ponto aqui, né? Você não tem clientes, você tem Umbro Lovers, Exato. né? E você construiu isso em cima da sua autenticidade, da sua originalidade. E as pessoas, elas querem estar próximas a você. Seja comprando uma blusinha, seja participando de um dia D, né? Porque além disso, você tá o tempo inteiro fazendo ações, né? Toda semana é um lançamento. Eu faço parte de um grupo secreto que a Julinha lançou de WhatsApp. Então, sempre quando ela vai fazer algo, às vezes é 10 horas da noite, você tá mandando vídeo no grupo secreto. Meninas, ó, voltou X mercadorias. Vou mandar pra vocês, vou liberar, tô avisando pra vocês em primeira mão. E a gente morre de vontade, porque a gente vê quando você tá movimentando um dia D, né? Essa semana você já tá fazendo isso. Sim. E eu já tô lá de olho pra ver que horas que vai liberar, porque pro grupo secreto libera antes, né? Então, você não para nas estratégias. E como é isso? Porque a gente sabe que você é a mente forte por trás disso tudo, né? E aí, quem hoje está ao seu lado nessa parte estratégica? Eu sei que você tem os meninos, né, que são menos experientes e vão adquirindo essa experiência. A gente sabe da Karen, que é uma pessoa que está com você, né? Que ela é maravilhosa. Então, assim, como que essa equipe te ajuda hoje, Júlia? Eu acho que essa composição, ela é bem interessante, porque eu entrei meio em crise, assim, há tempo atrás. Porque eu falava assim, cara, eu preciso ter um sucessor muito rápido. Porque eu quero ter outras coisas pra tocar aqui dentro. E a realidade é que, às vezes, eu achava que, tipo, isso tinha que acontecer da noite pro dia. E não. Eu tive que dar um passo afora do meu negócio pra não ter que dar um passo atrás. E o que significava esse dar um passo afora? Olhar o negócio em sua totalidade. E entender que ali, primeiro, eu precisava fazer micronúcleos muito bem consolidados. Fazer vários especialistazinhos de cada uma das áreas. Do jeito que eu precisava, com o background de cada um deles. Cada um dos meninos tem um talento específico, tem um viés massa, que chegaram ali muitas vezes em uma parte cruz, mas de uma outra parte, que era a parte que eu tinha contratado eles, que era a parte comportamental, muito bem direcionada. Então, o meu responsável pelo atendimento, ele, na verdade, ele não tinha background grande de atendimento. Mas ele era nato um RP. Ele era nato um cara da comunicação que desenrolava problema. Ele conhece Deus, o mundo e o Raimundo. Então, aquilo dali era o que eu precisava pra eu entender. Pô, primeiro ele vai começar aqui e depois eu quero que ele seja o cara das estratégias das COPs. Se ele é o cara que conhece Deus, o mundo e o Raimundo, é porque ele é bom de lábia. É porque ele é um cara interessante. É porque ele tem uma química cerebral que ajuda ele a realmente ter a malemolência no dia a dia. Então, eu acho que esse jogo de entender num primeiro momento, que é o estágio que eu tô. Eu tenho os meus braços direitos, a Karen, por exemplo, na parte da gestão de pessoas, que eu entendi que era algo que eu precisava tirar de mim. A gente que é empreendedor, deixa eu te falar. Gestão de pessoas é o calcanhar de Aquiles de todo mundo. É complexo, porque, pensa, você tem que lidar, sei lá, com 20, 30 pessoas e cada um é muito único. É muito particular. Pô, se a nossa vida é complexa, pensa você gerir a vida de 30 pessoas. E cada um tá num momento ali diferente. E eu decidi não ter uma empresa, de verdade, cuzona. De falar assim, coloca todo mundo dentro do mesmo saco, sacode. Não, eu realmente gosto de... E a gente, assim, sofre mais, né? Muito mais. Muito mais. Porque você pensa na dor do outro, você não tá só foda-se, é isso e pronto. Dói muito mais na gente. E ao mesmo tempo, você tem que construir um modelo que seja sustentável, saudável e que você consiga ter essa construção. Então, construir o respeito e a autoridade de dono do negócio, de patrão mesmo, porque algumas coisas não mudam, né? Então, como equilibrar tudo isso? E aí foi o grande lance. Eu entendi que eu não ia dar conta de tocar isso sozinha, porque eu sabia que eram muitos pormenores. E que as coisas, sim, elas precisam ser vistas nos pormenores, mas não por mim. Eu tenho que ser a pessoa que... É assim, gente, impreterivelmente, todos os dias eu entro e eu tenho a mesma rotina. Eu passo por cada um dos meninos pra dar um abraço, porque isso é natural meu. Em qualquer lugar que eu entre eu vou fazer isso. Mas também a minha forma de saber diariamente como eles estão. Não tem nada mais sincero do que um olho no olho. Você consegue esconder muita coisa, mas dificilmente pra você que tá ali todos os dias com a pessoa, você consegue esconder aquilo dali. É o meu contato com os meninos e a gente tem a nossa rotina de gestão, a gente foi desenvolvendo estratégias nesse meio tempo. Do outro lado, eu tenho alguém que me segura na parte de operações, que é o meu menino, meu tesouro. Começou na Ambró com 18 anos, primeiro emprego, e teve uma ascensão meteórica. Ali foi juntada a fome com a vontade de comer. Era um menino super ambicioso, inteligente, talentoso. Eu falei, cara... Vem cá,
Vamos se desenvolver junto. Tem um espaço pra você aqui. Isso. E ele foi crescendo e hoje é um dos meus maiores salários lá dentro, meu coordenador de operação. Então, ali eu sei que eu tenho essas duas cabeças segurando papéis muito importantes. Para que hoje eu consiga, sim, entrar para dentro da operação, depois de ter feito esses micronúcleozinhos, e que eu seja ainda assim a grande cabeça do marketing, só que todos os meninos contribuem para que esse cérebro funcione. Eu sou oxigenada também através das ideias deles. Então, são em momentos como, por exemplo, a gente tem as nossas rotinas semanais, porque é disso que vem todas as nossas construções. Cara, eles chegam para mim assim, Júlia, o que eu faço? Eu pergunto, o que você quer fazer? Na sua opinião, o que você deveria fazer aqui? E tem hora que é deixar errar. E tem hora que é falar, não, nós não vamos fazer desse jeito. Entenda, se eu estou te corrigindo, entenda a lógica disso aqui. Qual é a linha de raciocínio? Eu sempre vou muito na base da consciência. E aí, isso faz com que a gente seja um organismo tão vivo ali dentro. Porque hoje, é claro, as grandes decisões dependem muito de mim. Mas a gente conseguiu drenar de uma forma em que eles tenham micro-responsabilidades e que eles tenham essas micro-autonomias que fazem toda a diferença. Para aí sim, quando eu trouxer alguém, ou deles mesmo, a minha ideia é que seja um deles que vire essa cabeça realmente de liderança ali dentro. Que eu acho que faz mais sentido. Se isso realmente chegar a concretizar, aí a gente tem uma pessoa que entende na sua totalidade ali dentro e veio com essa linha de raciocínio. O que é o nosso problema? A gente que é do lado agora de ser empreendedor. Muitas vezes a gente não tem tempo para isso, para conseguir fazer essa gestão e desenvolver essas pessoas. Quando às vezes vem uma pessoa do mercado, às vezes já tá muito viciada, tá com muitas pontas diferentes. A gente tem que escolher qual vai ser o nosso difícil nesse caso, né? E é interessante porque você consegue transmitir isso muito, né? Através do seu Instagram, do Instagram da Ambro. Você olha para as pessoas quando a gente vai lá. Não esqueça o dia, acho que foi um dia antes de você abrir sua nova unidade. Eu tinha ido tomar um sorvete ali perto. E eu passei e eu vi a luz acesa. E eu vi seu carro na porta. E eu entrei e falei, cara, eu vou lá dar um abraço na Júlia. Vocês estavam todos virados, organizando estoque para a abertura da nova sede. E eu vi aquela galera lá assim, tão animada. Era coisa de 9 horas da noite. Exatamente um ano. É exatamente um ano. Porque eu lembro que foi no dia que eu fui pedido em casamento. Porque foi um ano antes. Então foi no dia 29. Você tava lá suada. Eu até fui para te abraçar. Você falou, não, tô suada. Ou seja, você podia ter pago uma pessoa para ir lá fazer tudo, você podia ter terceirizado tudo, você não precisava estar lá. Mas você estava lá suando com eles. Então, eu acho que o exemplo, ele arrasta. Muito. Né? Ser chefe é diferente de ser líder. Nossa, total. Né? O chefe fala vai, o líder fala vamos. Nossa, é demais, Camila. E a gente vê essa liderança em você. Você chega cedo, você tá sempre lá. Quando você não tá lá, você tá fazendo outra coisa pertinente, né? Você deixa de cuidar de você, o que também, né, precisa equilibrar. Problemático, né? A gente precisa dar mais pra cuidar, pra estar ali junto com eles. E é lindo ver o amor deles trabalhando pra você, né? Porque você construiu os Ambro Lovers não apenas para os clientes, mas para os ambrosinhos que estão lá junto com você. Eu acho que é isso. É a missão do ser memorável da porta pra fora, antes da porta pra dentro. E Ju, quais são os planos para 2025? Os planos para 2025 agora é, de fato, a gente começar uma expansão para fora de Goiânia. Até agora, 5 anos, o nosso olho era para dentro de casa. Eu sou apaixonada pelo mercado goiano. Apaixonada. Eu acho que a gente tá diante de um ouro que já tá começando a ser bem explorado, mas que ainda tem muita oportunidade aqui. Eu ouvi de um grande amigo que o Ferreirinha, do Grupo Louis Vuitton, havia comentado em algum momento que Goiânia era a nova meca do capitalismo. Uau. Dos próximos 5 anos, né? Nossa, arrepiei. Que delícia de ouvir. E aquilo dali me impactou profundamente. E aí, quando você olha pro lado, você fala assim, pô, o único lugar fora de São Paulo que tem um hospital Einstein é Goiânia, que tem mais 3 gestões Einstein é Goiânia, os grandes grupos de fora de gastronomia estão vindo pra cá, sabe? Alguma coisa tá querendo ser dita. Tem alguma coisa querendo ser gritada, na verdade, na cara da gente. E a gente que tá aqui... E a gente sabe que nada disso é feito sem muito estudo, né? Não mesmo. Esse que é o lance. Quando uma loja da Chanel vem pra Goiânia, ela não vem por acaso, porque achou bonitinha o ponto. A maior perfumaria da América Latina. Porque o ponto tava legal no shopping, não Achei bonito. Gostei da luz ali. Não mesmo. É porque e quando você consegue ter um mínimo de antecipação e ter sensibilidade pra entender esse movimento, você fala, opa,
vai vir coisa muito graúda e muito boa pra cá. Então, que a gente consiga realmente fomentar, mas que a gente consiga também colher desse mercado esses anos realmente de amor ao mercado. Que eu sei que foram anos que vocês também dedicaram amor ao mercado. Que a gente cresceu junto com o mercado, que a gente xingou o mercado, que a gente achou bom com o mercado e fez tudo junto e misturado. Mas eu acho que esses últimos 5 anos foram anos de honrar Goiânia e honrar a nossa história aqui. E agora a Ambro vai continuar sendo genuinamente goiana, muito forte aqui, até porque pra gente faz muito sentido ser realmente forte dentro da nossa casa. Mas nós vamos começar algumas movimentações para expandir a marca, primeiro a nível regional. Eu sempre falo isso, eu acho que a gente tem que viver em efeito tsunami. Você não quer ir para outro estado, você quer expandir no estado de Goiás. Não, que eu digo não é nem estado de Goiás, mas a gente começa a comer pelas beiradas. Pensa que é como se fosse um efeito terremoto mesmo, tsunami. Acontece ali o epicentro, você começa a ficar muito forte ali e você começa a ir expandindo. Sim. Porque a nossa comunicação, ela sempre foi realmente para atrair o público daqui. E ela vai continuar dessa forma, porque aqui é a nossa casa. Mas eu quero começar a atingir a galera um pouco de fora. 84% das nossas vendas é Goiânia e região metropolitana. E tem ainda muito pra gente expandir aqui. Mas se você pega e-commerce, esse é um comportamento super atípico. Geralmente é muito espalhado, sei lá, na cidade em que a pessoa tá é 30%, isso é muito. Gente, olha a importância da construção de uma comunidade. Não, e outra coisa, eu acho que é um tapa na cara, com luva de pelica, assim, muito grande, Ju. Porque as pessoas falam tanto, assim, o mercado em Goiânia tá fraco, o mercado em Goiânia tá ruim, não tô conseguindo. Precisa ir pra fora crescer. É uma coisa que a Camila fala. Gente, isso é a prova viva de que o mercado em Goiânia tem total potencial para consumir o produto, tá ali querendo comprar e que as pessoas precisam rever, né, o formato de trabalho, tudo precisa rever mesmo. Às vezes parar de falar tanto, de questionar tanto dali para fora e internalizar e falar assim, peraí. O que eu posso fazer para mudar? O que eu posso fazer para melhorar, né? Exato. Porque, gente, 84, né? Quase 85%. As minhas vendas. E a gente sabe que não é pouco, entendeu? Porque essa bicha vende muito. Ela trouxe números. Então, assim, isso é a prova viva de que sim. Que estrago você pode fazer no Brasil, meu Deus. Imagina, gente. E sabe que é uma coisa muito doida? Porque se a gente deixar, a gente entra numa espiral realmente da reclamação não resolutiva. Eu acho que não tem coisa mais burra pro ser humano fazer do que a reclamação não resolutiva. A não ser que seja lá com seu marido, com seu namorado, sua mãe, e fala assim, só quero reclamar. Agora eu não quero resolver, só quero reclamar um pouquinho, rapidinho. Mas diante de um negócio, a nossa postura de liderança, ela tem que ser sempre... se não tá dando certo, é porque eu estou fazendo algo de errado. Tudo bem, pode estar num movimento super tenso e pesado de mercado. Por exemplo, no nosso primeiro semestre, para a grande maioria das pessoas, inclusive pra gente, a gente sentiu. Pela primeira vez, em 4 anos e meio, a gente vinha só com uma ascensão. A curva da ascensão, ela era assim, ó. Aí a curva da ascensão veio pra cá. Não regrediu, mas ela veio pra cá. Mas alguma coisa mudou. Mas eu precisava que ela tivesse aqui. Pensa o que isso aconteceu na minha cabeça. Eu comecei a falar, eu entrei em pneu. Falei, opa, tô fazendo muita coisa louca aqui. Não tô dando conta de entender pra onde o mercado tá indo. E realmente, eu não tava dando conta de entender onde o mercado tava indo. E aí, o que era o meu movimento? Num primeiro momento, era problema no mercado. A culpa tá no mercado. O que é que tá acontecendo aqui? Essa economia infeliz. Deixa eu jogar a culpa no outro. Deixa eu jogar aqui. Preciso pôr a culpa em alguém. E, de fato, o mercado estava complexo. Mas as pessoas pararam de comprar? Não. E aí, foi um momento muito massa. Um dia eu conversei com a minha mãe. Isso foi em 2020, quando a pandemia começou. E minha mãe, na época, enfim, a Ambro estava começando a dar os primeiros passos. Porque a gente era muito pequenininho. Minha mãe falava assim, Júlia, e se o mercado parar, se o mercado travar? Eu falei, mãe, eu preciso focar minha mente em uma única coisa. Se as pessoas tiverem que comprar roupa, que elas comprem de mim. A minha ideia era uma só. Não precisava ser a maior, não precisava ser a melhor, mas eu tinha muita clareza de, se o mercado tá ruim do jeito que tiver, a minha missão é, se alguém tiver que comprar uma roupa, que essa pessoa lembre de mim, que ela compre de mim. E aí eu lembrei disso agora, em maio, eu batendo cabeça, dando murro em ponta de faca. Não tô entendendo o que eu tenho que fazer pra fazer o negócio voltar a crescer. Pô, a gente tinha feitos meteóricos, agora o negócio não tá assim. Tá pagando as contas, tá dando lucrinho, mas... Não, eu não aceito isso pra mim. Não. E aí vem a ideia de fazer um negócio que quebra a lógica da linearidade. Voltei de uma viagem,
com a cabeça a mil de o que eu vou fazer da minha vida pra encontrar um caminho diferente. Uf, vou fazer um cruzeiro. Vou fazer um cruzeiro. A minha mãe, você tá maluca? Cruzeiro é caro, você é doida. Eu falei, não, vou fazer um cruzeiro, vou fazer um mecanismo para que esse cruzeiro se pague, e além dele se pagar, que ele me coloque num outro patamar, e que além dele me colocar num outro patamar, que ele seja um grandioso canal de aquisição. Gente, existe um Mambrô antes e um Mambrô depois do cruzeiro. O movimento que a gente fez em agosto, em setembro, era coisa de você olhar para número e falar inacreditável. Impossível. Não, aqui, ó. Inacreditável de você olhar para os resultados que a gente vinha tendo de janeiro até julho e você fala, cara, que média diária é essa? E para além disso, o resultado que a gente teve no sentido de comunidade. Ali eu entendi que nós havíamos nos tornado uma moeda de troca. A Ambrô, a Júlia. E o acesso a isso era uma recompensa também. Não a Júlia, a pessoa física, mas a construção daquilo tudo ali. A ser alguém dentro da comunidade. Aí a gente volta na conversa lá de trás. Do porquê fazer isso. Do porquê gastar esse tempo cultivando o cliente, trazendo ele para perto, vivenciando experiência. Porque vai chegar um momento em que você e a sua marca viram moeda de troca. Conta um pouquinho pro pessoal essa ação do cruzeiro, para eles entenderem do que você tá falando. O que foi essa estratégia de marketing que você pensou? Eu acho que o primeiro ponto é entender por que um cruzeiro. E para mim era muito claro. Eu sempre gostei de olhar para o que os muito grandes do mercado faziam e tentar encontrar uma forma de adaptar. Que foi a história de fazer do afiliado, foi a história de fazer do lançamento e tudo mais. Aí eu olhava e falava assim, quem faz cruzeiro? Neymar, Chili Beans, Ludmilla, Açaí, A Xuxa. a Xuxa. Eu vou fazer um cruzeiro também. Ela Tudo fez bem? o show da Xuxa dela, Eu gente. fiz o show da Xuxa. E eu falei assim, que seja o meu cruzeiro tenha 3 cabines, mas vai ter um cruzeiro Ambrô. Que seja eu ter que pintar ele de rosa na inteligência artificial, mas vai ter um cruzeiro Ambrô. E aí eu já tinha validado um modelo de funil de captação através de afiliados. O que é basicamente um funil de captação? Eu coloco uma primeira galera dentro de uma primeira fase, tem uma dinâmica e tem uma regra, uma mecânica específica que é: você tem um cupom de desconto, divulgue o cupom de desconto. Através das vendas realizadas nesse cupom, você tem a possibilidade ou não de migrar para uma próxima fase. Isso é o quê? Gamificação pura, simples, gamificação. Num formato em que eu sempre gostei de trazer, de modo que a gente sempre conseguiu embalar isso tudo e entregar para as meninas como realmente, isso é algo que faz sentido porque é a minha comunidade, mas era algo que fazia com que essas mulheres, que são mulheres reais, dona de casa, personal, dentista, publicitária, médica, que essas mulheres se condicionassem a fazer algo diferente por elas. Se elas não quisessem fazer nada, só de estar ali no nosso meio e de conviver com a gente por um mês, para elas era algo legal. E basicamente existia uma primeira fase em que a gente colocou 150 pessoas para dentro. Dessas 150 pessoas, elas ganhavam um cupom de 5% de desconto e em cima de tudo que elas vendessem, elas ganhavam 5% de gift back. Não era nem comissionamento, não era nem o dinheiro, era vale compras para comprar na Ambrô. Passado 25 dias, a gente passava um ponto de corte e ia para a segunda fase, só as 30 que mais tinham vendido. Nesse processo, passavam mais 20 dias, na mesma dinâmica. 5% de desconto, 5% de cashback. E vende. Sabe o que eu Cara. acho mais legal? É porque eu sigo uma das suas embaixadoras, né? Sim. E eu falei, gente, virou um efeito dominó muito louco. A Julinha criou monstros. Por quê? Começou a aparecer em tudo quanto é grupo, Não, né? Sabe por quê? As suas crias, elas replicaram o seu próprio mecanismo. Sua energia Elas caótica. Elas criaram a própria comunidade delas. É isso. Então, não era só a embaixadora ali brigando pelo prêmio, pelo cruzeiro. Elas criaram, assim, não sei se foi todas, mas aqui eu acompanhei. A Elas foram maioria. muito inteligentes. Elas falaram, o quê? Eu vou fazer minha própria comunidade própria. E aí, elas fizeram grupos, subgrupos, com a galera delas, amigas, parentes, sei lá, quem fosse, pra usar o código delas. É isso. Não é só, Ju. elas não só postavam o código. Não. Elas faziam Grupos que eu nem grupos imaginava. Usarem os códigos e postarem e comprarem. E aí eu vi assim, nossa, eu lembrei que tinha que comprar um presente pra fulana.
usa o código da ciclana. Gente, virou um negócio, Ju, que eu olhei, eu falei, gente, o que está acontecendo? Que é isso, meu Deus? Sabe o que é mais doido? Porque, assim, isso vai muito também da forma como a marca conduz com a sua base, com a sua comunidade. Se a gente lá de trás não tivesse dito com muita clareza que o grande intuito daquilo tudo era fazer um despertar realmente para elas entenderem a força literal de formação de opinião. Você usou essa palavra que, para mim, eu acho que nada mais reflete do que isso. É um formador de opinião. Eu sempre brinco que existe o influenciador, que é a profissão, e existe a pessoa influente, que é a condição. E a gente sabe que tem muitos influenciadores que não são influentes, e tem muitos influentes que, se virarem influenciadores, vão estourar. Porque são coisas, são construções que são interessantes a gente socialmente mesmo entender a dinâmica do processo. E é muito legal porque ali você desmistifica aquele lance doido da quantidade. Às vezes a gente, com essa coisa louca que foram esses últimos anos, alcance, a gente pensa sempre em números megalomaníacos. Você vê lá, sei lá, 2.000 visualizações no story, você fala, nossa, que bosta, que pouco. Mas, pô, 2.000 pessoas, é muito. Se aquilo dali for qualificado, isso é muito. Que isso? 2.000 pessoas engajadas. Não, se você tiver 500 pessoas engajadas. É insano. É insano o estrago que aquilo dali pode fazer. E olha tanto que é interessante. O nosso top 3, né? Na verdade, o nosso top 4, que foram as meninas vencedoras e que foram... A número 1 vendeu 54 mil em 25 dias. Minto, 20 dias. A segunda fase teve 20 dias só. 54 mil. Ela tem quantos seguidores? 560, 500 e pouco. Tá bom pra vocês? Vocês querem mais provas? Cara, Júlia... De é que números não... Gente, são cases número que, de seguidor não acaba significa com nada. Qualquer pessoa. Derruba esquece, tudo, né? esquece. É absurdo. Nem 1.000 seguidores, gente. O segundo lugar vendeu 37 ou 38, se eu não me engano, 1.200 seguidores. Cara. Terceiro lugar vendeu 34, 30 e poucos também, acho que é menos de 3.000 seguidores. E quarto lugar vendeu também 34 mil reais com 1.800 seguidores. E a gente tá falando de uma base que começou com 150 meninas. E ó, se as 4 venderam isso, imagine o que teve As ali. outras. A gente fechou 427 mil reais de faturamento só da campanha. Só Não é com essa faturamento campanha do não, Cruzeiro. Isso é faturamento só da campanha. Porque teve muita gente comprando ali sem cupom. E aí, pensa comigo, disso daí nós tivemos 1.800, e parece que 26, se a minha memória não tá falhando, novos clientes. Aí que tá o grande lance. O que eu vou fazer agora com esse novo cliente que entrou? Já tá rodando no meu CRM um disparo D1, D30, D45. Eu vou fazer que em 45 dias, esse cara, essa menina que chegou através de uma das minhas meninas, recompre. E que eu tenha uma comunicação personalizada para aquela pessoa que chegou através de uma amiga. Sabe o que essa pessoa fez? Ela comprou o sonho da amiga dela. Foi isso que ela fez. Simplesmente. Eu acho que o que a sua audiência quer agora é uma caixinha menos regalada. Para essa comprinha chegar discreta em casa. Sem o marido Porque brigando. aquela caixa rosa é o terror dos maridos. Isso é muito legal, sabe? Porque eu tava vindo pra cá. Minutos antes, eu tava assistindo o que uma das ganhadoras tinha feito, né? Elas mobilizaram, elas de fato pararam a vida, por quê? Vamos fazer um parêntese bem grande nisso daqui. De fato, existe algo muito poderoso chamado gamificação. Que ela pode ser perigosa e ruim se você não tem uma liderança, uma marca como líder mesmo para conduzir e para podar as coisas que estão fugindo de controle. Pô, qual sentido teria se eu deixasse as meninas degladiarem entre si? Brigarem igual umas doidas? Não tinha o menor sentido. Aí virava reality, né? Não, pelo amor de Deus, gente. O intuito não era esse. Casa Ambrô. Casa Ambrô. La Casa de Ambrô. Então, assim, o intuito não era esse. Mas, ao mesmo tempo, quando você começa a ver o mecanismo ali acontecendo, cara, é também a gente olhar pra isso tudo e entender, assim, como é a construção do nosso ego. Não no pejorativo, que é onde a gente ouve ego e fala assim, nossa, aquela pessoa tem um ego, ela é egoísta. Não, no sentido de construção e validação. Quando aquelas meninas chegaram na segunda fase, foi uma questão de honra pra elas ganharem também. Não só para as ganhadoras, mas para todo mundo que estava envolvido. É uma complexidade no meio do processo, porque você começa a fazer parte de um movimento da vida do seu cliente. Dificilmente, pelo menos o top 15, vai esquecer, até na velhice, do processo que elas viveram. Elas estavam fazendo outdoor, não só as ganhadoras, mas as que ficaram no top 15. Fizeram outdoor, panfletagem na cidade, contrataram influenciadoras, fizeram rifa, vendiam para as amigas. Sabe, foi tanta coisa. Faziam sorteios. Foi muito intenso. Por quê? Porque ali naquele momento, não era mais só sobre elas também.
elas já tinham mobilizado a comunidade inteira. Era muita gente envolvida no processo que queria que elas estivessem lá. Então, elas tinham uma força muito grande. E aí é onde a gente para pensar. Por exemplo, a Mayara, que é uma das nossas embaixadoras, no ano passado ela vendeu 60 mil. Agora, em quase 45 dias, ela vendeu quase isso, né? E olha que poder, que potência que isso tem. Ela é uma professora de inglês. E eu sempre falava pra ela, Mayara, se você consegue fazer isso aqui por mês pra gente, ela vende uma média de uns 15, 20 mil por mês pra gente. Cara, o que você consegue fazer por você? Porque ela é autônoma. E ela tem um teto, que é a hora dela. O tempo dela é o limitador. Eu falei, Mayara, expande. É a hora de você conseguir fazer curso, você conseguir monetizar de outra forma. E você colocar o seu negócio, o negócio que transforma a sua vida, como um mecanismo. A gente não faz nada, a gente só tá ali como um meio, né? Como uma passagem. Mas como um mecanismo de fazer com que o seu cliente, o cara que tá ali do seu lado, é o que compra de você, com que o seu cliente veja uma oportunidade de transformação na própria vida, através da conexão que foi feita com o seu negócio. Putz, aí nós estamos falando de um outro nível, uma outra história, uma outra construção de marca. Que demais. Que incrível, né? Que inspirador, gente. Muito. Pode ser. Porque ele respira. Não, Ju, é isso, né? A gente queria realmente agradecer, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. A Julinha é um ser humaninho, assim, que a gente admira De demais. muita luz, Muito. Às vezes a gente manda uma etapa uma pra outra, chora de um lado, chora do outro, entendeu? Ai, meu Deus do céu! E é isso, né? Eu acho que é muito importante também a gente que empreende, se unir, né? De estar ali trocando ideia, de entender que uma coisa que uma sofre, a outra também tá sofrendo. Fomentar a nossa comunidade, né? Exato. Também. Que uma ideia boa pode ser explorada de uma forma, de outra forma, né? E eu acho que, assim, eu espero que vocês tenham gostado desse podcast de hoje, que foi extremamente Que tenha rico. sido tão enriquecedor pra vocês como Quanto foi pra nós, né? E agradecer por você ter aceitado, Ju. Todas nós estamos de ombro Mas hoje. Obrigada, eu acho Ju. que eu tinha muito costume de falar assim que sintonia não explica, que conexão não explica. E é claro que explica. Porque olha a nossa construção. Eu vejo os meus valores nos valores de vocês e na forma como vocês, sabe, lidam comigo, com a minha jornada, com a minha história, com as outras pessoas. E quanto tempo faz que a gente tá na vida uma da outra, né? E como vocês me honram mesmo, de verdade. Cara, quando eu vejo o carinho de vocês, eu tenho que, de verdade, vir aqui publicamente falar o quanto eu sou grata. Não, mas é sério. Assim, todas as vezes eu me sinto amada. E isso é muito legal. Eu acho que uma das coisas mais massas, assim, da vida da gente é a gente conseguir fazer com que o outro sinta o amor. E isso eu sinto da parte de vocês. E eu sei o quanto é genuíno. Então, assim, contem sempre comigo pela Criaí, pelos projetos de vocês. Obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. É uma honra pra gente. Juntinhas. Maravilhosa. Tchau, Obrigada, gente. Muito obrigada.